Pronto, gente, voltei agora com... Eu acho que agora vai dar tudo certinho. Vamos só esperar o pessoal entrar pra gente retornar aqui como a gente tava conversando, tá bom? Troquei aqui de telefone, dei um jeito na internet, né? E aí eu acho que vai dar tudo certo agora. Vamos ver. Acredito que sim. Então eu vou voltar um pouquinho, tá, gente? A gente vai atrasar um pouquinho aí o término da live, mas eu acho que não tem problema. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Bem, vou me apresentar aqui de novo, para quem não me conhece, eu sou Marta Bistene, psicopedagoga, especialista em educação especial, e a gente vai estar conversando durante 2 semanas, todos os dias, às 19 horas, sobre a educação especial, né? Nós vamos estar conversando sobre esse ambiente de formação do nosso aluno com deficiência. Nós vamos estar falando desde o ensino fundamental até a universidade. Então, como que né, esse ambiente aí da educação especial em todos os ambientes aí da educação, tá bom? Então vão ser 10 dias maravilhosos, vocês coloquem aí, lembrem, a gente vai estar lembrando vocês também no Instagram, para vocês participarem, convidem aí as suas colegas, tá? As mães, a gente vai ter aí, semana que vem nós vamos ter uma família conversando com a gente, nós vamos ter eu vou falar mais um pouquinho mais à frente, o que a gente vai ter, tá bom? Então hoje a gente vai falar, você vai ter uma visão geral da educação especial, vou falar de algumas dúvidas, alguns questionamentos que chegam até a mim e que eu chamo aí de obstáculos da educação inclusiva, o que impede a gente efetivamente estar provendo, né, a educação para pessoa com deficiência. A gente eu falei, né, no outro pedacinho aí que estava difícil aí, estava falhando, que nós temos 2 ambientes aí de intervenção. Nós temos a escola, o ambiente escolar, né, que está aí entregue aos profissionais da educação especial, como especialista dentro da escola, como o profissional que vai orientar todo o desenvolvimento do trabalho do aluno com deficiência. E nós temos o set terapêutico, né? Nós temos os consultórios, nós temos a parte clínica dessa criança. Então, são 2 ambientes importantes que eles precisam estar bem estruturados, com profissionais bem qualificados, para que a gente possa ter o desenvolvimento dessa criança. Então, hoje a gente vai falar de 5 obstáculos e durante esses 10 dias nós estaremos falando novamente, nós vamos estar trazendo aí para a nossa vivência, né, para a nossa prática, algumas coisas muito importantes, tá bom? Então, o primeiro obstáculo, gente, receber uma criança com deficiência, seja ela um transtorno, uma síndrome ou uma deficiência sensorial, surdo, cego, deficiência intelectual. Como professor de sala, como que eu vou tratar essa criança, né? Como vai ser esse contato? Geralmente, gente, a gente ouve, né, de professores a seguinte frase: caiu de paraquedas na minha sala uma criança com deficiência, o que eu vou fazer agora? Então, primeira coisa, a gente tem que estar preparado para receber essas crianças. Por quê?
Porque nós temos que lembrar sempre, sempre, sempre que a educação é para todos. Então, nós temos uma educação especial numa perspectiva inclusiva, né? Há aí essa tramitação de lei, tem algumas mudanças aparecendo aí, mas como assim, a nossa postura diante da educação, né, e diante de uma lei maior que é a Constituição, a gente tem que entender e lembrar sempre que a educação é para todos. Então, se é para todos, não tem como uma criança com deficiência ficar fora do sistema educacional. Já que essa criança estará dentro da escola, nós, como profissionais, nós temos que nos preparar. Então, o primeiro obstáculo que nós temos de relatos é a qualificação profissional. Então, Marta, eu não consigo me qualificar, eu não sei lidar com a criança, né? E o que eu faço agora? Né? Eu não sei absolutamente nada. Tem muitas dúvidas das funções. Qual é a função do professor de educação especial? Qual é a função do professor regular? Qual é a função do professor do mediador? Em alguns lugares é mediador, outros é de apoio, profissional de apoio. Como que se organiza tudo isso? Então, tem muitas dúvidas sobre isso. E essas dúvidas, elas têm que ser disseminadas, né? Elas têm que acabar. A gente já está na hora da gente, né, ter uma postura mais séria, mais profissional diante de todas essas questões. O segundo, então durante essas 2 semanas, gente, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Então é legal que vocês estejam, que a gente vai discutir sobre essas questões com profissionais específicos, para que a gente compreenda como se inclui uma criança com baixa visão e cegueira, como que a gente inclui uma criança com autismo, como que a gente inclui uma criança com síndrome de Down, qual a importância desse processo de inclusão para a vida dessas crianças. Então, a gente vai ver nessas 2 semanas todas essas questões. Então, é legal que vocês acompanhem aí essas 2 semanas de live. Bem, nosso segundo obstáculo, né, seria a questão família. Tá? Eu tô falando primeiro, segundo, mas sem ordem, tá? Isso aqui é só uma organização didática aqui pra gente falar. Então, há muitos questionamentos quanto à família, né? A família não se envolve no processo educacional, a família não procura um diagnóstico, a família precisa de apoio, a gente não tem um sistema, né, clínico, vamos dizer assim, capaz de atender as necessidades dessa família, psicólogos, terapeutas para a família. Então, é um questionamento, né, como que a gente vai entregar essa notícia para a família? Como que vai ser o acolhimento dessa família? Eu preciso acolher essa família. Eu preciso cuidar dessa família enquanto escola, enquanto ambiente terapêutico. E como que eu vou fazer isso? Como que a gente trata essas questões, né, da família? Então, é um outro obstáculo. A família é um ponto muito importante, é uma fonte muito importante, importantíssima, né? De informações, de operacionalidade do nosso trabalho, das nossas intervenções, continuidade. A família é fundamental para um processo contínuo de intervenção. Nós temos o nosso atendimento dentro do consultório, a gente tem o nosso atendimento dentro da sala de recursos, mas se a família não se envolver nesse processo, esse processo fica um processo falho.
E como que a gente envolve essa família, né? Quais são os requisitos, como que a gente pode envolver essa família? Então, a gente vai estar falando sobre isso, sobre a questão do envolvimento da família, a importância de nós profissionais termos a clareza, né? Que fazemos, a gente tem uma responsabilidade nessa questão. Gente, tem gente pedindo participação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar essa participação, tá bom? Pra gente dialogar aqui, tá? Então, a gente tá falando sobre família. Eu vou liberar aqui pra... Coloca seu nome aí. Aqui tá Cici Vitória, tá? Então, preciso falar com você. Então, vamos lá. Eu vou dar participação aqui para Ceci Vitória, tá bom? Vamos lá. Oi, Ceci. Aqui tá como você tem entrou aqui comigo. Hum, bem, ela não entrou. Bem, depois a gente vai falando. Tudo bem, Ceci Vitória? Ceci, eu não sei se eu lembro de você, não tá dando para eu ver a sua imagem, tá bom? Vamos lá. Daniele quer falar sobre o material. Daniele, entra em contato com o nosso suporte, tá bom? Suporte@martapistene.com, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos no é, nosso terceiro obstáculo aí. Nós já falamos aí do recebimento dessa criança, nós falamos da família, né? Como que a gente trata a questão da família? A gente tem que ter cautela, nós temos que ter apoio de outros profissionais, e nós temos que ter principalmente um processo bem estruturado de como que eu vou falar? De acolhimento dessa família. Então, a gente vai estar falando sobre isso também, tá? Nosso terceiro obstáculo aí. Como que eu vou organizar o material que eu vou trabalhar com essa criança? Como que eu vou escolher esse material? Bem, nós vamos começar, né, a trabalhar com essas crianças a partir de uma avaliação, né? Nós temos que avaliar os nossos alunos, nós temos que preparar o nosso PEI, né? O nosso plano educacional individualizado. Esse PEI, ele é pautado em todo um processo avaliativo dessa criança, em quais as adaptações que nós vamos fazer, quais as necessidades dessa criança e quais as suas potencialidades. O que eu posso, né, estar trabalhando com essa criança para que ela se aprenda, né? Que a gente aprenda, a gente faça com que esse aprendizado ele surja e também que essa criança ela se torne o mais autônoma possível, né? Então, isso é importante, a gente promover o aprendizado dessa criança. Então, como essa criança aprende?
como que o meu aluno da educação especial ou meu aluno com deficiência aprende. Então, isso é importante a gente ter, essa pergunta é importantíssima para a gente, para que a gente possa começar um processo de avaliação, um processo de planejamento e um processo de estruturação de trabalho com essa criança. Então, esse obstáculo que as pessoas, os profissionais me procuram para conversar, né? Como que eu vou, qual o material, qual o protocolo de avaliação que eu vou utilizar, como que eu vou começar essa avaliação, tudo isso é muito, muito importante a gente ter prontidão, né? A gente ter, através da nossa qualificação, a gente saber qual o melhor protocolo, como que nós vamos fazer essas avaliações. Por quê? Porque a partir disso aí, a gente vai começar a nossa intervenção, né? A gente vai fazer com que a criança passe pelo processo de aprendizado. Lembrando sempre, gente, que o nosso processo de inclusão, ela tem um tripé, né? Que é o tripé do acesso, da criança estar na escola, da permanência dessa criança, permanência com qualidade dentro da escola, e o tripé aí, o terceiro, né? O terceiro pé desse tripé aí, o aprendizado. Então, eu preciso dominar, eu preciso saber qual o caminho que eu vou percorrer e quais são as metodologias, quais são as práticas que eu preciso ter para que essa criança possa aprender. Então, essa também vai ser uma questão que nós vamos estar conversando. A gente vai ter uma profissional falando sobre música e neurociência, que é bem bacana, que são intervenções, né, que nós estamos aí começando pesquisas com evidências científicas sobre a influência da música no aprendizado das crianças, né? Como que isso a música pode estar nos auxiliando na questão do aprendizado dessa criança. Além de outras formas também que a gente tem, outras ciências, outras propostas de trabalho que nós já temos com evidências científicas que facilitam, que nos ajudam, que nos fazem com que nossas crianças realmente aprendam, né? Então, qual o melhor método de alfabetização? Como que eu vou aplicar? Então, a gente vai estar falando tudo isso essa semana, tá? Mais um obstáculo qual profissional deve estar envolvido no processo de aprendizado do meu aluno. Então, eu recebo um aluno, eu sou responsável por esse aluno. Não, nós não somos responsáveis sozinhas pelo aluno da educação especial. Nós precisamos de um grupo de pessoas que atendam essas crianças, né? Profissionais de diversas áreas que possam estar trabalhando em conjunto para que a gente possa ter bons resultados no processo de aprendizado dessa criança. Então, muitas vezes, os profissionais me procuram com muita aflição e com uma carga de responsabilidade muito grande, porque ele pensa que só ele, né, é responsável pelo processo de aprendizado. Não, nós temos que trabalhar em colaboração com outros profissionais. E nós temos que ter uma consciência, gente. Todos são educadores, todos aqueles que estão envolvidos no processo de aprendizado de uma criança com deficiência, né? De todas as crianças, mas nós vamos falar aqui da criança com deficiência. Todos são importantes, tá? E todo mundo tem que estar num processo de colaboração. Somos todos educadores inclusivos. Então, o professor da sala de recursos, o professor da sala de regular, o profissional de apoio, a coordenação. Então, é um conjunto de profissionais
que trabalham em conjunto para que a gente possa estar entregando qualidade para o processo de aprendizado dessa criança, tá? É mais um tema que nós vamos estar falando sobre dentro dessa semana. O nosso quinto obstáculo, que é o próprio processo de aprendizado. Muitas vezes, os profissionais falam, Marta, meu aluno não aprende, né? Eu gosto muito de uma frase de Piaget que ele disse, gente, então aprende, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que saber o que a gente tem que, vamos dizer assim, resificar, né? Ter um outro olhar sobre o aprendizado. O que é aprender? Será que escrever com letra cursiva, só isso é aprendizado? Será que aprender a ler e a escrever é isso que é aprendizado? É isso que vai dar qualidade, né? Assim, ele aprendeu. Por quê? Porque ele está escrevendo. Então, é porque ele está lendo todas as palavras, todas as letras. Gente, é um meio da gente saber que está havendo aprendizado, mas não é só isso que é aprendizado. Nós temos tantas outras coisas. O nosso campo cognitivo é tão grande, né? E o nosso processo de comunicação é riquíssimo. Nosso processo de leitura, será que a gente só lê letras, né? Símbolos, né? Que alfanuméricos? Será que é isso que nos qualifica como pessoas capazes de aprender? Então, o que é aprendizado? O que é a parte cognitiva? Como que eu posso entender o que eu preciso observar no meu aluno e quais são os pré-requisitos que o meu aluno tem que ter para que eu possa, para que ele possa aprender? Será que eu ensinar as vogais a uma criança que não tem tempo de atenção, que não tem rastreamento visual, que não tem contato visual? Às vezes a criança não tem contato visual, às vezes a criança não tem atenção, memória, né? A criança não sabe resolver problemas, a criança precisa, então, ter todo, primeiro, um cuidado, um aprendizado de habilidades básicas para esse acadêmicas, né? Para poder a gente partir, então, para essa tão sonhada alfabetização. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? O cuidado de perceber por onde eu vou começar no meu tratamento, por onde eu vou começar a minha alfabetização. O que meu aluno está realmente precisando, né? É aprender as vogais ou aprender outras coisas primeiro, né? O sentar, o rastrear, a coordenação olho-mão, a comunicação, se meu aluno não é verbal ou se ele tem alguma dificuldade na fala, né? A avaliação para ver se a criança tem algum problema de surdez, se ele tem alguma deficiência visual, se ele tem alguma deficiência auditiva, o que está acontecendo com essa criança. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, né? Como que eu vou olhar para o meu aluno e compreender que a questão não é letra, bastão ou cursiva, né? Que a questão não é ele saber somar, diminuir, multiplicar e dividir, né? A questão é eu preparar o meu aluno para que ele possa aprender a ler com qualidade. E além de qualidade, gente, que ele possa aprender a ler
com função, uma leitura funcional, que ele não saiba só ler, mas que ele tenha esse letramento, ele saiba a função da leitura, ele saiba contar uma história, que ele saiba articular esse ato de falar, de escrever com função, né? Que ele possa explicar, que ele possa escrever um bilhete, que ele possa não só escrever o nome dele, que é importante, mas vamos dar a função, né? Aquela cópia, aquela criança copista. Quantas e quantas vezes eu já peguei crianças copistas? A criança, a professora é muito interessante, gente, isso, porque quando a gente tem uma criança em sala de aula, que é uma criança quietinha, que copia do quadro, que faz todos os trabalhinhos, que está lá quietinha, a gente não tem queixa dessa criança, né? Queixa na questão mesmo pedagógica, a gente não tem queixa. E às vezes, quando a gente entra na sala, a gente bate o olho naquela criança, a gente que já é profissional aí, né, de muito tempo, a gente bate o olhar naquela criança, que vontade de avaliar aquela criança. Essa criança tem alguma coisa com ela, a gente precisa ajudá-la, essa criança. Mas por quê? Porque seu comportamento não incomoda. Então, vamos deixar ela quietinha lá no cantinho dela, né? E aquela criança que é mais arteira, que é mais agitada, ele é o problema da turma. E muitas vezes não é ele que é o problema cognitivo da turma. Ele pode ter um comportamento mais alvoroçado do que as outras crianças, mas às vezes ele vem para avaliação na sala de recursos ou no consultório de psicopedagogia e a gente não vê nada que nada naquela criança, a criança é normal, é só porque ela é mais agitada, né? Ela é mais feliz, não sei se é mais feliz, né? Não vou dizer isso, mas assim, muitas vezes, só porque a criança tem um comportamento atípico, né? De sentar, de ficar quietinho, essa criança aí, ela é titulada aí, ela é rotulada como uma criança problema. E muitas vezes aquela criança quietinha, que copia do quadro, quando você vai ver, essa criança ela é meramente copista, né? Meramente copista. E aí o que acontece? Essa criança não incomoda e essa criança então passa desapercebida. E lá na frente, essa criança vai ter um déficit de desenvolvimento, um déficit de aprendizado, às vezes até um diagnóstico dentro aí da demanda da sala especial, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar. A gente precisa saber se a cópia dessa criança é funcional, se essa criança ela é perceptiva, mas ela não está aí, processa essa vivência, essa convivência com os outros, como que é essa interação social, essa quietude dela, essa timidez dessa criança. Então, gente, é um dos pontos assim que a gente mais preocupa aí, né? Nesse obstáculo aí, nesse processo aí, é os pré-requisitos de aprendizado, né? O meu aluno tem esses pré-requisitos, ou o meu aluno ele está aprendendo sistemicamente, né? Ou ele está aprendendo funcionalmente. Ele está empregando isso que ele aprende, tudo que ele aprende, para um benefício social dele, sim ou não? Então é isso que a gente tem que estar atenta quando a gente vai pensar numa avaliação psicopedagógica de uma criança, tanto de uma criança com dificuldades de aprendizado, ou com uma criança com deficiência. Então, esses temas são temas muito importantes, a gente vai estar abordando mais profundamente esses temas durante essas 2 semanas. A gente vai estar, como já falei, nós vamos estar trazendo profissionais, diversos profissionais de diversas áreas, para que a gente possa aí oxigenar essas ideias aí
né, para o consultório de psicopedagogia, para as nossos atendimentos, as nossas relações com a família, que é muito importante, gente. A gente tem informações para a família. Às vezes a família chega muito abatida, vamos dizer assim, precisando de conhecer, de informações. E a gente precisa compartilhar com essa família todo o nosso processo de ensino e aprendizado. A gente tem que ter essa firmeza, né? Profissional, a gente tem que saber o que a gente tem, o que precisa ser feito, o que pode ser feito pela criança e orientar essa família. A gente não pode deixar a família ao léu sem informações. A gente tem que estar prontos para informar a família, tá ok? E mais uma questão também, que é dentro desse processo de aprendizado, que é o seguinte: qual o material que a gente vai utilizar, né? Como que eu vou adaptar? Como que eu vou dar qualidade ao conteúdo que eu vou entregar a essa criança, que eu vou entregar a essa família? É muito comum as famílias reclamarem dos conteúdos que os seus filhos com deficiência recebem da escola. Como que eu melhoro isso, gente, esse atendimento? Né? Como que eu posso auxiliar essa família com qualidade, né? De materiais, de escolha de materiais, de selecionar esses materiais, como eu organizo os meus materiais, como eu posso dar qualidade à educação especial e ser um educador inclusivo, né? É importante que a gente tenha essa visão também aí de educação especial e de educação inclusiva, né? Porque a gente tem dois campos aí de trabalho, né? Nós temos a educação especial, que é específica para a pessoa com deficiência, e nós temos um processo inclusivo, que pode abranger aí várias pessoas, né? A gente pode abranger vários grupos da sociedade. Então, a educação especial ela é específica da pessoa com deficiência. E a educação inclusiva é uma educação que atende outras pessoas, tá? Que pessoas é essa, Marta? Que grupos são esses? Os indígenas, os quilombolas, os circenses, os grupos em vulnerabilidade social, né? Os moradores de rua. Então, a educação inclusiva, ele vem receber essas pessoas e acolher essas pessoas, né? Então, é um trabalho diferente da educação especial. A educação especial é aquela que vai atender e que vai pensar o processo educacional desses nossos alunos. E ela perpassa por todos os níveis da educação. E nós vamos também falar sobre isso, e nós vamos trazer uma pessoa que vai falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência no nível superior. Como isso está no Brasil? Como que a gente pode fazer isso, né? E como que a gente faz isso? Então, nós vamos trazer uma pessoa que vai falar, vai nos contar o que é núcleo de acessibilidade, o que é atendimento à pessoa com deficiência no nível superior. Então, gente, vocês não podem perder, tá bom? Tá maravilhosa. As nossas 2 semanas serão 10 encontros maravilhosos. Nós vamos conhecer um mundo um pouquinho diferente, temas muito diferentes que a gente está habituado a ouvir. E vamos aprender de verdade. É muito conteúdo, gente. É muita informação que vocês vão ter. E a gente vai aprender de verdade como que a gente faz, como que a gente pode atuar de forma que o nosso aluno com deficiência, ele aprenda, tá bom? Vamos acabar. Eu peço desculpas aqui, que no começo foi meio confuso, mas deu certo, né? A gente só não pode desistir. Quero deixar um beijo para todas as mulheres, guerreiras, professoras, psicopedagogas, enfermeiras,
mães, né? Tias, avós, quem mais? As nossas garis, né? Ai, eu acho lindo aquelas mulheres ali guerreiras, né? E tantas outras profissões que nós temos, nossas médicas, né? Nossas diretoras, nossa, tanta gente, eu chego até me emocionar quando a gente pensa aí as nossas queridas catadoras de lixo, as meninas que trabalham lá na reciclagem. Ai, gente, tanta mulher forte, né? E eu chorando aqui. Então, a gente é maravilhosa, né? A gente é forte, a gente é guerreira, né? E a gente lida tanto com mães guerreiras, mães fortes. Então, gente, a gente tem que ser mesmo parabenizadas, né? A gente tem que ter o nosso dia, a gente tem que ter a nossa hora, né? Então, assim, gente, poxa, muita felicidade nesse dia aí. E a gente faz o Brasil, né, gente? A gente é guerreira, a gente é brasileira, não desiste nunca. E a gente, a partir do momento que a gente não desiste, a gente se torna vitoriosas, né? Então, ó, beijo, espero vocês, tá? Todo mundo aí, beijo nas mães guerreiras, né? Eu vou falar o nome de uma mãe aqui que, para mim, é uma mãe que, na minha realidade, né? É uma mãe que representa aí todas as mães especiais, tá bom? Que é minha amiga Shirley, que dirige uma ONG de mães especiais. Ai, gente, é um trabalho lindo, tá? Lindo, 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 lindo. Então, eu quero, em nome dela, né, parabenizar todas as mães especiais, tá bom? Então, gente, desculpa aí a emoção, eu sou chorona demais. Eu choro por tudo, tá? Então, assim, me emociono mesmo, tá? E eu acho que isso também faz parte da vida da gente, né? A gente, graças a Deus, a gente tem emoções, né? E isso é importante a gente lidar com essas emoções. Então, eu quero deixar aqui o nome da Shirley aí, que é uma amigaça minha, que é diretora de uma ONG de mães especiais. É um trabalho maravilhoso, né? Então, beijo para Shirley e todas as mães aí especiais que lutam pelos seus filhos, lutam pela educação dos seus filhos, pelo bem-estar dos seus filhos, sejam também parabenizadas nesse dia aqui, tá bom? Gente, eu espero todo mundo comigo aí durante essa semana, tá bom? Beijo para vocês.